Nesse trimestre, estudamos sobre o conceito do descanso. O descanso em Cristo, como a Bíblia apresenta o conceito de descanso. O que é o descanso? O que é o descanso na Bíblia? O que é o descanso para o crente? Vimos algumas lições interessantes sobre estar inquietos, ser rebelde. O exemplo do povo de Israel, ou melhor, o anti-exemplo do povo de Israel, que não conseguiu entrar no descanso por conta da infidelidade. Vimos também o gracioso convite do Senhor Jesus, de Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O desejo do Senhor Jesus de nos aliviar e nos dar descanso. Encontrar descanso no Senhor. Vimos também o conceito de perdão, como o perdão é importante para alcançarmos o descanso. Primeiro, o perdão das nossas faltas, estarmos perdoados diante de Deus. Sabermos que estamos perdoados diante de Deus nos dá descanso. Outro perdão que nos dá descanso também é perdoar os outros. A Bíblia diz, perdoa as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Portanto, irmãos, o exercício do perdão, ele nos dá descanso tanto diante de Deus, vamos dizer assim, um descanso vertical, e como nos dá também um descanso horizontal, com relação a todas as nossas interações, os nossos relacionamentos entre as pessoas. Vimos ainda um conjunto de lições falando sobre o sábado, sobre o descanso familiar, o descanso para ser feito com a família, o dia da alegria. Se vocês guardarem os meus sábados, vocês vão ser bem-aventurados. Bem-aventurados se no sábado você não cuidar das suas próprias coisas, mas cuidar das coisas de Deus. Esse foi o conceito que vimos. Um sábado como uma comemoração da criação. E isso nos dá dignidade. Fomos criados à imagem de Deus. A Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. Ainda também, o sábado como um memorial da libertação. No primeiro momento, da libertação do povo hebreu lá da escravidão no Egito, mas especialmente como uma comemoração da libertação da escravidão do pecado que obtivemos e obtemos a cada dia através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sábado como uma amostra do céu, como um modelo do céu. Mas aí, irmãos, pensamos o seguinte, pode o cristão então descansar? O crente pode descansar. Mas será que esse descanso, irmãos, é um descanso, como diz a lição dessa semana, um descanso absoluto, um descanso supremo? Nós vivemos um conflito entre o bem e o mal. Não precisa ser religioso para entender e para ver que nós vivemos num conflito entre o bem e o mal. Se nós olharmos as condições do planeta Terra, a injustiça social, o sofrimento, as doenças, a morte, as perseguições às minorias, os preconceitos em geral, as agitações políticas, as ditaduras. Incrível, irmãos, a gente, em pleno século XXI, a gente vê ainda a aplicação de ditaduras medievais, de coisas absurdas, de sistemas políticos absurdos. Vemos ainda desastres naturais. Estamos contemplando, vivendo o aquecimento global, as mudanças atmosféricas, os desmatamentos, a extinção de espécies animais. Com tudo isso, irmãos, que eu acabei de relatar, esse rol de coisas ruins, será que dá para descansar? Será que nós estamos irremediavelmente perdidos e essa coisa de descanso é só uma fábula que está lá na Bíblia, uma alegoria? Ou ela pode realmente existir? Estamos desorientados, irmãos, ficamos desorientados. Quando olhamos para isso, não precisa ser religioso. Você pode ser ateu, mas quando você olha para as condições do mundo, você fica desorientado. Vamos pensar numa viagem, irmãos. Quando você está viajando, está na estrada, para ir para um determinado lugar, e daí você fica desorientado, fica perdido, não sabe exatamente onde você está. Qual é a solução?
para isso. A solução, ou melhor, quem sabe a melhor solução é você ter um mapa. Ou um mapa impresso, como tínhamos no passado, ou um mapa no seu smartphone, ou um mapa de GPS instalado no seu carro, e daí você pode se encontrar. Você pode saber onde realmente você está. E quando você se encontra, você descansa. Você fala, bom, eu estou no caminho, vou chegar a um destino, não vou me perder nesse caminho. A Bíblia, irmãos, se constitui num mapa para o crente. A orientação profética, a verdade presente. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos, é um mapa para o tempo do fim. Os crentes estão viajando ao longo da história, estão quase chegando no fim. Precisa de um mapa. Precisa de um mapa que os localize. Não que um mapa que diga o que vai acontecer no futuro, necessariamente, mas um mapa que mostre aonde o crente está naquele momento histórico. Nessa semana nós vamos estudar esse mapa. Vamos estudar alguma orientação bíblica, algumas orientações bíblicas, poucas orientações bíblicas. Esse estudo da orientação profética daria para ser um trimestre, 2 trimestres, mas nós temos essa lição. Vamos estudar sobre orientação profética. Vamos ver qual é a verdade presente, ou isso é, qual é o tema bíblico, a verdade bíblica que deve ser apresentada hoje, presentemente, a verdade para os dias de hoje, lá em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos. Vamos ver ainda o sermão profético do Senhor Jesus, de Mateus 24, falando acerca do tempo do fim. Vamos ver também o conceito bíblico da morte, a morte como um sono. E vamos concluir a lição, irmãos, e concluir o trimestre com o texto de Filipenses, com o livro de Filipenses, a alegria no Senhor. Quando você não está perdido, você está feliz. Quando você não está perdido, você se alegra, você está orientado. E nós, enquanto crentes, irmãos, vamos ver, estamos aqui, nesse momento histórico. É isso aqui que a Bíblia diz que está acontecendo, o que está acontecendo agora, é aqui que nós estamos. E por isso, então, a gente pode descansar, saber assim, nós vamos chegar ao fim. Com a graça de Deus, nós vamos chegar ao fim. Nós podemos descansar, porque estamos com orientação. Nós podemos descansar, porque temos promessas, promessas que nos deixam felizes, como o verso para memorizar. Vamos ver o verso para memorizar, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não penetrou no coração humano, irmãos, quer dizer isso. A mente humana nunca pôde pensar na grandiosidade do que Deus tem preparado para os seus filhos. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus filhos. A orientação profética contida na Bíblia, irmãos, os ensinamentos da Bíblia, mas especialmente a orientação profética contida na Bíblia, faz com que tenhamos certeza do futuro. Como diz o texto lá de Hebreus, falando sobre a fé, é a certeza do que vamos receber. A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que se não vê, é uma esperança, é um futuro. Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa fazer um estudo feliz nessa semana, entendendo que Deus quer nos orientar, para que ainda que estejamos vivendo num mundo onde não dá para ter um descanso absoluto, Ele quer nos orientar para saber assim, olha meu filho, você vai ter um descanso absoluto, como você jamais imaginou, como ninguém jamais imaginou. E isso só vai ser possível, irmãos, por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana, um bom estudo da lição da Escola Sabatina para todos vocês.